ao meu coração essa passagem que é muito conhecida, sobre Ana. E eu perguntei ao Senhor, mas Ana no culto de jovens, geralmente Ana no culto de irmãs que a gente escuta falar. Mas eu creio que o Senhor vai continuar ensinando aos nossos corações essa noite, porque em Ana nós vemos um modelo de serva do Senhor, de cristã do Senhor. E vou ler a partir do versículo 9, peço que os irmãos me acompanhem. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Convido vocês a ficarem com a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando na palavra do Senhor. Esse texto ao qual nós acabamos de ler, ele é muito conhecido, fala a respeito de Eucana, que ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. A Bíblia vai nos relatar que Penina, ela tinha filhos, porém Ana, ela não tinha filhos. E a Bíblia também vai nos dizer que de ano em ano, Eucana, ele subia ali à cidade de Siló, ao templo do Senhor, para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. A Bíblia nos diz também que Eucana, ele dava porções de sacrifício para todos ali da sua família. Ele dava porções de sacrifício para Penina, para os seus filhos, porém para Ana, ele dava uma parte maior do sacrifício. A palavra nos diz que isso era feito de ano em ano. Se nós formos acompanhar ali a partir do versículo 6, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Penina, ela era como se fosse uma rival, uma competidora de Ana. E excessivamente ela buscava irritar a Ana. Excessivamente ela buscava embravecer a Ana. Por quê? Porque ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. Se nós formos acompanhar aí os versículos seguintes, nós vamos ver que tinha um porém ali na vida de Ana. Então, além de Ana já sofrer por não ter filhos, o que naquela época já era muito sofrimento, né? Ter filhos representava bênçãos da parte do Senhor. Uma mulher que não tinha filhos, ela não era bem vista aos olhos da sociedade. Então, Ana, ela já sofria por não ter filhos. Além disso, tinha Penina, que a irritava, que a provocava, que a perseguia. E tem um detalhezinho nessa situação de Ana. Nós vamos ver que Ana não tinha filhos simplesmente porque ela padecia de uma enfermidade. Ana, ela não tinha filhos porque simplesmente era uma doença hereditária, ela herdou da sua mãe, das suas avós. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos relatar que o Senhor fechou a madre de Ana. Se nós formos ler no versículo 5, a palavra diz: Porém, a Ana dava uma parte excelente do sacrifício, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Com isso, nós já podemos ver que a situação que Ana estava, de repente, por muitos podia ser julgada que ela estava naquilo por, de repente, pecado. Era comum na época, quando as pessoas padeciam de enfermidades ou quando as pessoas não tinham filhos, de repente eles atribuíam ao pecado daquela pessoa, ao pecado de família, a maldição de família que aquela pessoa carregava. Mas nós enxergamos que não havia nada de errado com Ana. Era um propósito do Senhor
Senhor na vida dela. O Senhor havia cerrado, o Senhor havia fechado a madre de Ana. E por vezes, nós passamos isso nas nossas vidas. Nós nos encontramos em situações nas nossas vidas que nós questionamos tanto ao Senhor, mas às vezes é Ele que colocou essa situação nas nossas vidas. Por vezes foi Ele que fechou as madres nas nossas vidas. Não porque Ele é um Deus ruim, mas porque Ele é um Deus que tem um propósito em todas as coisas. E porque no meio da nossa provação, no meio da nossa tribulação, no meio do nosso sofrimento, o Senhor, Ele nos ensina, o Senhor, Ele nos amadurece. Então, com isso, nós podemos já ver que o Senhor tinha um propósito ali, através daquela situação de Ana. E um ponto muito interessante na vida de Ana é que nós vemos a palavra nos relatar, a partir ali do versículo 6, nós lemos que Penina incessantemente, constantemente, de ano em ano, provocava Ana, perseguia Ana, mas em momento algum nós vamos ver Ana reclamar, em momento algum nós vamos ver Ana revidar as provocações de Penina. Muito pelo contrário, a gente vê que a palavra relata que Ana, ela chorava e não comia. Nós podemos acompanhar isso no versículo 7, a ponto de no verso 8, seu esposo Eucana lhe dizer: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque está mal o teu coração. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana estava tentando consolar Ana diante daquela situação, mas ele não estava compreendendo a necessidade da alma de Ana. Ele não estava compreendendo a necessidade daquela mulher naquele momento. Então a palavra nos relata no texto que nós lemos que Ana, ela se levanta depois que eles comeram e beberam, e ela vai ali até orar ao Senhor, ela vai até o templo buscar ao Senhor. E a palavra nos diz que ela estava amargurada de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vemos que Ana, ela não derrama o seu problema, a sua necessidade diante de Penina, não derrama o seu problema diante de Eucana. Ela foi em um lugar que estava o sacerdote, ela podia primeiro ter procurado o sacerdote, mas ela procurou primeiro ao Senhor. Ela derramou primeiro a sua necessidade aos pés do Senhor. A palavra nos relata que ela chora abundantemente, porque ela estava ali naquela situação, de repente, sem aguentar mais. E de repente nós estamos assim como Ana, buscando por tanto tempo algo diante do Senhor. Mas será que nós já entregamos isso aos pés dele? Nós estamos falando isso para ele, nosso problema para ele? E aí nós vamos seguir, a palavra nos diz que Ana votou um voto ao Senhor. E ela diz que nesse voto, a gente resumindo, se o Senhor concedesse um filho varão a ela não passaria navalha sobre a sua cabeça, e que ela daria aquele menino ao Senhor por todos os dias da vida dela. Ana, por muito tempo, a palavra não fala, irmãos, por quanto tempo que Ana estava sofrendo naquela situação. A palavra não fala por quanto tempo Ana queria um filho, buscava um filho, mas dá a entender que já tinha bastante tempo, porque Penina tinha filhos, no plural. Então, e a palavra relata que era de ano em ano. Então, por muito tempo, Ana estava naquela situação, pedindo um filho. Só que naquele dia, Ana, ela ora diferente. Ela ora ao Senhor, entregando aquele menino nas mãos do Senhor. Ela ainda não tinha a bênção, o milagre, o sonho dela nas mãos, mas ela já estava apresentando e entregando aquilo diante do Senhor. E ela muda a forma de enxergar aquela situação. E a gente vê no versículo 12 que ela perseverava em oração diante do Senhor. E nós aprendemos mais uma coisa com Ana. Nós precisamos perseverar diante do Senhor. Não importa por quanto tempo nós estamos buscando algo, não importa por quanto tempo nós estamos buscando, de repente, a transformação de um familiar, de um amigo, a nossa transformação, por quanto tempo a gente está buscando uma bênção, nós precisamos perseverar em oração diante do Senhor. Não podemos desanimar, não podemos desfalecer. E com isso nós vemos que o sacerdote, ele começa a prestar atenção. Ele nota que Ana está ali, porque tinha algo diferente na oração de Ana. Ana, ela orava, a Bíblia nos relata a partir do verso 13, que ela falava, mas só se moviam os seus lábios, não se ouvia palavra nenhuma, de tão amargurada que estava o espírito daquela mulher. E a ponto do sacerdote tornar Ana por embriagada, dizer que Ana estava bêbada. Ana era perseguida por Penina, Ana
Ana não foi compreendida pelo seu marido, Ana não foi compreendida, foi julgada falsamente pelo sacerdote, mas ainda assim Ana estava perante o Senhor. Penina, Eucana, Eli podiam não compreender Ana, podiam não compreender o sofrimento de Ana, podiam não compreender a necessidade de Ana, mas a palavra nos diz que Ana está ali, se derramando perante ao Senhor. O Senhor é aquele que compreende as nossas necessidades, é aquele que compreende as nossas aflições. E em culto de jovens, não só jovens, mas todas as fases da vida, nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos vontades, mas eu acho que na juventude é a época que a gente mais faz planos, é a época que a gente mais sonha com o nosso futuro. E com Ana não foi diferente. Era um sonho de Ana ter seu filho. Era o sonho de Ana poder gerar, poder ter seu filho nos braços, dar um filho a seu esposo. Até era sinal de honra naquela época. Mas quando Ana pega aquele sonho e entrega diante do Senhor, ela apresenta ao Senhor: se o Senhor me der, eu vou entregar ele para o Senhor, para a tua casa, para te servir. Nós vemos que quando nós entregamos o que está no nosso coração primeiro ao Senhor, Ele faz muito além do que nós podemos imaginar, muito além do que nós podemos merecer. Então Ana está orando, o sacerdote percebe essa oração, o sacerdote julga Ana por embriagada. E aí ela se explica, nós podemos contemplar isso no versículo 15, que ela fala: eu não sou uma mulher embriagada, atribulada, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana estava no lugar certo, entregando as suas aflições, o seu problema diante do Senhor. E no versículo 17, então o sacerdote responde a Ana dizendo: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe pedisse. Então, quando Ana muda sua oração, Ana deixa de se preocupar, pedir só para ela, só para uma realização pessoal minha, mas para apresentar primeiro ao Senhor. Nós vemos que o pedido dela é atendido. Então, nós jovens, nós igreja, quando estamos pedindo algo ao Senhor, qual que é o propósito? Qual que é o lugar disso no nosso coração? Ah, eu sou jovem, eu quero namorar. Por que você quer namorar? Porque todo mundo está namorando? Ou porque tem um propósito do Senhor nisso? Você quer glorificar o Senhor através disso? Ah, eu quero um emprego. É importante, a gente tem que trabalhar mesmo, no sustento. Mas se Deus te der esse emprego, você vai permanecer na presença do Senhor? Se Deus te der aquilo que você tanto está pedindo, você vai permanecer na casa do Senhor? O Senhor conhece os nossos corações. E às vezes a gente não está preparado para receber aquilo que a gente está pedindo ao Senhor. Às vezes o nosso coração precisa ser transformado primeiro. Às vezes nós precisamos compreender o que Ana compreendeu. Ela não tinha o seu filho nas mãos, mas ela já creu que ela receberia. E antes mesmo dela receber, ela já entregou de volta ao Senhor. Porque o que nós temos, irmãos, o que nós recebemos não é nosso, é tudo do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós louvamos isso aqui nessa noite. E quando Ana ela compreende isso, ela entrega esse menino antes mesmo de receber ele. Ela já entrega nas mãos do Senhor. Nós vemos o Senhor operar ali na vida dela. E no versículo 18, a palavra fala que ela foi em seu caminho e comeu. E o seu semblante não era mais triste. O que quer dizer ali? No começo do texto a gente vê que Ana nem estava comendo de tanta tristeza, de tanta amargura na alma dela. Aqui nesse versículo, Ana já está com o filho nas mãos? Não. Ana já está com o seu milagre nas mãos? Não. Ela recebeu apenas uma palavra do profeta do Senhor. E essa uma palavra, a gente vê que essa mulher confiava tanto no Senhor, confiava tanto no Deus que ela buscava, que ela já creu ali que ela receberia o seu milagre. Ali ela já conseguiu se alimentar de novo. Ali a palavra fala que o semblante dela já não era triste, porque ela creu naquele momento. Ana não esperou o milagre estar em tuas mãos para crer no Senhor. A gente não precisa esperar ver o cenário favorável, ver as coisas acontecendo para crer no Senhor. Pelo contrário, nós provamos que nós cremos no Senhor. A verdadeira fé no Senhor, ela está quando o nosso cenário está todo oposto, todo o contrário. Mas mesmo assim, a nossa confiança está depositada nele. A palavra nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós esperamos, por isso nós cremos. Aleluia. E aí, se nós seguirmos o versículo 19, a palavra nos diz que
eles voltaram a Ramá, a casa deles, e ali o Senhor havia se lembrado de Ana. Santo Deus. Ana recebe a sua resposta em Siló, mas só se concretiza em Ramá, mas ela já creu ali em Siló. Antes mesmo de retornar para sua casa, ela já creu. E aí, se nós seguirmos, nós vemos que o Senhor se lembrou de Ana. Então, Ana queria ter filhos. Ana queria ter. Mas o Senhor precisava tratar algo ainda sobre o coração dela. E nós vemos que ela foi um modelo para nós. Porque ela creu, ela não esperou o cenário estar favorável, ela não esperou as coisas estarem acontecendo conforme os olhos carnais dela. Ela creu diante de que o Senhor seria capaz de fazer um milagre na vida dela. E por vezes nós estamos assim. O cenário está dificultoso, nós estamos batendo na porta, ela não se abre, nós estamos clamando e não obtemos respostas. Mas a pergunta do Senhor hoje é para nós: onde está o nosso coração nisso que nós estamos pedindo diante dele? Como está o nosso coração? Será que isso que nós estamos pedindo é mais importante do que o Senhor? Será que isso que nós estamos pedindo vai nos aproximar do Senhor ou vai nos afastar? Naquele momento de Ana estava com o coração atribulado, Ana estava com o coração amargurado. Isso gerou o quê? Proximidade dela com o Senhor. Se nós estivermos passando, irmãos, por provações, se nós estivermos passando por momentos difíceis, significa que o Senhor quer intimidade, o Senhor quer que nós busquemos mais a Ele, o Senhor quer que nós nos aproximemos mais dEle, porque somente Ele tem a solução para aquilo que nós precisamos. Seguindo o versículo 20, a palavra nos diz que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Versículo 22, porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então aqui a gente vê que Ana, ela não só faz um voto diante do Senhor de uma forma desesperada, para Deus me dar minha bênção, Deus dá aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Ela cumpre aquilo. A gente vê com isso que o coração de Ana não estava naquilo que o Senhor podia dar a ela. Não estava na bênção que o Senhor podia entregar a ela, mas o coração dela estava em Deus. Deus era mais importante do que qualquer bênção que pudesse ser concedida a ela. Deus era mais importante do que o filho que seria concedido a ela. O Senhor, Ele precisa ser mais importante das nossas vidas do que aquilo que nós estamos pedindo, do que aquilo que nós estamos caminhando. A palavra do Senhor nos diz para buscar o reino dos céus acima de todas as coisas. Buscar primeiro a Ele, entregar tudo diante dEle, e todas as outras coisas que nós precisarmos nos serão acrescentadas. Nós não precisamos, irmãos, nos preocupar, nós não precisamos tentar correr contra o tempo. Quanto tempo será que Ana esperou o seu milagre? Quanto tempo será que Ana ela passou naquela tribulação, naquela dificuldade de ter sido julgada por aqueles que estavam à sua volta, ter sido julgada dentro da sua própria casa, ter sido julgada ali pelo próprio sacerdote? Mas nós vemos que Ana não desanimou. Ana prosseguiu confiando no Senhor e depositando sua fé no Senhor. O Senhor, além de dar um filho para Ana, foi só um filho, foi Samuel. A palavra nos diz que Samuel ele foi muito importante, irmãos. Muito importante ali para o povo de Israel. Glória a Deus. Samuel ele foi um profeta diante do Senhor. Aleluia. Samuel ele foi o último juiz de Israel. Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei quando começou a alterar a forma de governo de Israel. Olha a importância. Samuel também foi sacerdote diante do Senhor. Aleluia. Ana queria só um filho. De repente, só para realizar um desejo do seu coração, para cumprir ali um parâmetro da sociedade, mas o Senhor tinha mais para Ana. O que nós estamos buscando, o que nós estamos pedindo diante do Senhor? Será que isso não está tomando o lugar errado do nosso coração? Vamos refletir nessa noite. Vamos entregar diante do Senhor aquilo que nós estamos pedindo, mas colocar Ele acima de tudo. Se o Senhor nos conceder o que nós pedimos, Ele é Deus. Se Ele não nos conceder, Ele continua sendo Deus. Ele não muda. A nossa fé não pode estar firmada naquilo que o Senhor faz
por nós, mas sim por quem Ele é. Ele já fez por nós. Ele entregou o seu Filho, seu único Filho na cruz do Calvário por amor de nós. É por isso que nós estamos aqui hoje. Isso já nos basta para seguir o Senhor. Isso já nos basta para permanecermos firmados no caminho do Senhor. E nós sabemos que não é fácil, irmãos. Se nós trazermos esse cenário de Ana para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, nós sabemos que não é fácil estar seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Na juventude mais difícil ainda, são tantas coisas lá fora que nos ofertam. Não é fácil, mas nós temos a promessa de que Cristo estará conosco, estará nos ajudando a carregar a nossa cruz, estará nos ajudando a carregar nosso fardo. Aliás, Ele nos convida a trocarmos o nosso fardo pelo fardo dele. O nosso fardo é pesado, o nosso fardo a gente sequer consegue carregar sozinhos. Mas Ele nos convida a trocarmos o nosso fardo pelo fardo dele nessa noite, que é leve. O fardo do Senhor Jesus é leve. Esse é o convite dele aos nossos corações essa noite. Com a história de Ana, nós podemos ver também que há um tempo para o Senhor agir nas nossas vidas. Ana passou anos clamando, Ana passou anos buscando. Mas teve o tempo do Senhor tratar sobre o coração dela. Teve o tempo do Senhor amadurecer o coração dela. Teve o tempo do Senhor amadurecer o pedido dela. E ela esperou, a gente pode dizer como salmista, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Nós precisamos esperar no Senhor. As coisas não são no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, que é perfeito. E além disso, a gente vê com a história de Ana que nós devemos perseverar. Não podemos retroceder. Podem nos julgar, podem nos caluniar, podem zombar de nós, mas nós temos um alvo. O alvo de Ana naquele momento era ter seu filho. E ela clamou por aquilo, ela permaneceu firme buscando aquilo diante do Senhor. Só que a palavra nos diz, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer ali no livro de Filipenses, capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo de Ana naquele momento era seu filho, que ela tanto sonhava, que ela tanto almejava. Mas o nosso alvo, o alvo da igreja, o alvo de quem está aqui hoje é Cristo. E sendo Cristo o nosso alvo, nós não devemos olhar para as provocações de Penina, nós não devemos olhar para as provocações daqueles que estão lá fora, para o desânimo, para as tentações, para as tribulações, mas nós devemos olhar para Cristo, que é o nosso alvo, e é quem nos dará a vitória. Só para a gente finalizar, o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A gente pode sofrer, a gente pode chorar nessa terra, a gente pode sofrer tribulação, perseguição, mas o nosso alvo é Cristo. E aquilo